Shalom. Em Lamentações de Jeremias, fala sobre o cativeiro do povo de Israel. Quando o povo de Israel ele é levado cativo, especificamente Judá, é levado cativo para a Babilônia. No capítulo 2, nos versículos 1 e 2 das Lamentações de Jeremias, diz: Como o Senhor cobriu a cidade de Sião de nuvem na sua indignação, derrubou a glória de Israel do céu à terra, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó sem piedade, derrubou as fortalezas da cidade de Judá no seu furor, lançou por terra e desonrou os reinos dos seus príncipes. Porém, mesmo com o cativeiro de Israel, de Judá, de Israel, o povo teria perdão. O povo teria a sua remissão. Tanto que Yeshua, lá na frente, veio fazer essa remissão por nós. Porque Lamentações de Jeremias, ele não fala apenas da Israel terrena. A Israel terrena é apenas uma figuração do que aconteceu na Israel espiritual. O versículo 1 do capítulo 2 diz: derrubou a glória de Israel do céu à terra, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. E no capítulo 4 de Lamentações, no versículo 2, diz o seguinte: os preciosos moradores de Sião, que antes eram comparáveis a ouro puro, agora são considerados vasos de barro, obra das mãos do olheiro. O nosso pecado, o pecado de Israel, não começou aqui, não começou nesse mundo temporal, começou no mundo atemporal. A Israel celestial foi derrubada dos céus à terra. Sim, pecamos nos céus e o Senhor nos lançou para a terra. A Israel terrena é apenas uma simbologia, é uma sombra do que aconteceu no céu. Mas a diferença entre Lamentações de Jeremias e o livro de Obadias, já tinha até feito um vídeo sobre isso, era que em Obadias fala do castigo de Edom. Nós sabemos que Edom, ele era da linhagem, ele era irmão de Jacó. Edom era Esaú. Né? Em Gênesis capítulo, se não me engano, 36, versículo 1 fala que Esaú era Edom. E quando o povo de Israel, no temporal, ele foi levado cativeiro para a Babilônia, o povo, os edomitas, eles não ajudaram a Israel. Pelo contrário, eles ajudaram os babilônicos a também despojar as coisas, as riquezas de Israel. Eles também ajudaram a que o povo de Israel fosse levado cativo. Tanto que em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, os versículos 21 e 22 diz: regozija-te e alegra-te, ó terra de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice também se passará a ti, ficarás embriagada e tuas roupas serão tiradas. Para Edom. Já se cumpriu o castigo pelo pecado, ó cidade de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Aleluia. Ele castigará o teu pecado, ó terra de Edom. Descobrirá os teus pecados. Em Lamentações, fala sobre o cativeiro de Israel. Só que em Obadias, fala sobre o castigo de Edom. Israel vai ter perdão. Tanto que o 22, versículo 22 do capítulo 4 de Lamentações: já se cumpriu o castigo pelo teu pecado, ó cidade de Sião. Agora, tá? Para Edom. Ele castigará o teu pecado, ó terra de Edom. Em Obadias, nós vemos o castigo que o Senhor lança para Edom. E esse castigo não tem perdão, não há perdão. Tanto que no capítulo 1, dos versículos 3 e 4, diz o seguinte, em Obadias: a arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas
fendas do penhasco na tua morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Para Edom não há perdão. Para Edom não há. O castigo dele é para sua destruição. Agora, por quê? Edom não era também da descendência de Abraão? Não era israelita, porque os israelitas descendem de Jacó. Mas Edom, sendo Esaú, ele era irmão de Jacó. Então ele não é israelita, ele vem de Abraão, mas ele não era israelita. Só que em Romanos capítulo 9, não me foge da memória, Romanos capítulo 9 fala sobre o vaso de ira e o vaso de ira e o vaso de misericórdia. E o Senhor diz lá em Romanos 9 que amei Jacó, mas odiei Esaú, mas rejeitei Esaú. Isso está ligado a uma semente. Como que ele odiaria alguém que nem tinha nascido? Quando ele fala sobre que amei a Jacó, mas rejeitei Esaú, eles ainda estavam no ventre de Rebeca. Entende? Então, assim, nós vemos que existe duas sementes. A semente da serpente e a semente do Senhor. Existem dois vasos. O vaso de ira, que é personificado em Esaú, em Edom, e os vasos de misericórdia, que são os personificados em Israel. No versículo 1, no capítulo 1, que é o único capítulo que tem, no capítulo 1, o versículo 18 de Obadias diz: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Esaú era um vaso de ira, Romanos 9. Jacó, linhagem de Jacó, vaso de misericórdia. Vamos para a temporalidade. Em Ezequiel, capítulo 27, 28, quando fala sobre o rei de Tiro, quem teve semelhança na arrogância? Nós sabemos que ali o rei de Tiro era uma figuração de Satanás, da queda dos anjos. A mesma arrogância descrita lá, nós também vemos a mesma arrogância descrita no capítulo 1 do livro de Obadias, capítulo 1, versículo 3. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas do penhasco, na tua morada, que diz no coração: quem poderá me derrubar na terra? Quem foi que caiu na terra? É bom para podermos pensar. Temos diferenciar Lamentações de Jeremias, que fala do cativeiro de Israel, mas sabendo que Israel terá o seu perdão, já tem o seu perdão, ele voltará para a sua cidade. Em Obadias nós temos Edom, que não se converte, que não adianta, é um vaso de ira, e o Senhor disse: tirarei você por completo da minha presença. Em 18, versículo 18, do capítulo 1 de Obadias: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então vamos meditar. Leiam, estudem Lamentações de Jeremias e Obadias para vocês entenderem Israel e entenderem Edom. Isso não foi somente no temporal. O temporal que nós vemos é apenas sombra do que foi nos céus. Nosso erro começou em cima. Pensem. Shalom, meus amados. Um dia abençoado na presença do Senhor.